Olá, tudo bem com vocês? E hoje iremos conversar acerca de biografia. Você sabe o que quer dizer a palavra biografia? É um gênero textual. Ler biografias tem a ver com bio, que é vida. Então, tem a ver com a vida de alguém. E hoje eu quero falar sobre a vida, e obra de Monteiro Lobato, o qual, na data 18 de abril, é homenageado em destaque pela literatura infantil, por ser um dos primeiros criadores, e escritores nacionais e da América Latina. Olha que legal! E a sua obra em destaque é a do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que acredito que todo mundo, até as criancinhas já assistiram e ainda continuam assistindo. O nome de Monteiro Lobato é José Renato Monteiro Lobato, filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. A mamãe Olímpia foi quem alfabetizou Monteiro Lobato, o qual nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril do ano de 1882. Logo, Monteiro Lobato tomou gosto pela leitura. Tudo que ele via, gostava de observar muito e aprendeu também a ler. Inclusive, ele leu todos os livros que havia na biblioteca do vovô Visconde de Tremembé. Monteiro Lobato, que assim ele era chamado, ele era um menino muito irrequieto, a ponto de chegar aos 13 anos de idade e ele se recusou de fazer a primeira comunhão. E isto na sociedade a qual ele residia foi assim, uma agonia, A família, todos ficaram assim, porque ele não quer fazer a primeira comunhão. Ele se destinou, sabe ao quê? A estudar direito. Ele gostava de ler muito e estudar muito. E aí foi o que ele tornou-se advogado, promotor, enfim. Ele também queria usar a bengala que o pai faleceu e ele queria usar porque a bengala tinha as iniciais do nome do pai, que era José Bento Marcondes Lobato, que era o JBML. Mas aí o nome de Monteiro Lobato era José Renato Monteiro Lobato. Então ele precisava do Bento e foi o que ele fez. Ele modificou o nome dele para usar a bengala que o pai havia deixado. Enfim, ele foi morar com o avô lá na fazenda. E depois, de muito estudar, e aí o avô faleceu, deixou para ele a fazenda. Então, a vida dele começou a tomar outros rumos. Até então, que ele resolveu escrever a literatura infantil. Presenteou a toda a nação com as suas obras literárias infantis. E por isto, no dia 18 de abril, ele ficou sendo homenageado, o Dia Nacional do Livro Infantil. Então, parabéns para este grande, autor e escritor Monteiro Lobato. Assim como tantas outras, biografias vocês poderão ler acerca da literatura infantil, que também engrandeceu este mundo literário para todos nós. A história de Monteiro Lobato vai muito além, tem muita coisa a se falar, mas eu não poderia falar agora tudo, senão daria assim mais do que uma coleção de livros. Então eu só estou passando para vocês o que é básico e por que a data 18 de abril existe. Em homenagem a este grande homem,
Monteiro Lobato. Agora presta bastante atenção nas obras de Monteiro Lobato. Eu vou apresentar aqui, ó, para você conhecer. Acredito que algumas você já conhece, mas outras você vai conhecer hoje. Reinações de Narizinho é um livro de fantasia e infantil de autoria do escritor brasileiro Monteiro Lobato. Foi publicado em 1931. É o livro que serve de propulsor à série que seria protagonizada no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Urupês é uma coletânea de contos e crônicas do escritor brasileiro Monteiro Lobato, considerada sua obra-prima e publicada originalmente em 1918. Inaugura na literatura brasileira um regionalismo crítico e mais realista do que o praticado anteriormente, durante o romantismo. Viagem ao Céu é um livro infantil de autoria de Monteiro Lobato e foi publicado em 1932. Este livro relata a história de uma aventura dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É uma viagem nada comum, muito boa a história. Histórias de Tia Anastácia é um livro infantil de autoria de Monteiro Lobato, publicado em 1937. Teve sua primeira edição ilustrada por Rafael de Lamo. Pedrinho resolve fazer com que Tia Anastácia conte tudo o que sabe sobre o folclore. Então, Tia Anastácia começa a contar várias histórias infantis do folclore brasileiro. É muito divertido. Afinal, quem não gosta de uma boa história? Fábulas é um livro infantil escrito por Monteiro Lobato e publicado em 1922. Diversas fábulas de Esopo e La Fontaine integram essa antologia. Lobato as reescreve, comenta e até as critica. Lobato mostra um monte de fábulas divertidas para todas as crianças. O Presidente Negro é um romance adulto escrito por Monteiro Lobato. A obra é inquietante, pois inquietas eram as mãos que lhe deram vida. História do Mundo para as Crianças é um livro infantil de Monteiro Lobato, publicado em 1933. O livro contempla toda a história da humanidade, desde seus primórdios até os últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Vale a pena conferir. O Pica-Pau Amarelo é um livro infantil escrito por Monteiro Lobato e publicado em 1939. Neste livro, todos os personagens do mundo da fábula decidem se mudar para o Sítio do Pica-Pau Amarelo, trazendo elementos diversos. É muito divertido. Monteiro Lobato nasceu em 1882 e faleceu em 1948. Foi um escritor e editor brasileiro pré-modernista, considerado um dos maiores autores de histórias infantis. Sua obra mais conhecida é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, composta de 23 volumes. Parabéns para Monteiro Lobato. Dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil.